e o que é leilão da Caixa Econômica Federal e como funciona. Mas antes de você iniciar, você precisa entender que existem dois caminhos de leilão de imóvel. Você vai cair ou para o judicial, onde você depende de um judiciário, depende da aprovação de um juiz, e para isso, para que você participe desse leilão, você vai necessitar de um advogado, porque você precisa entender quais são as regras do edital. Para você dar um lance e conseguir participar desse leilão, você precisa de uma aprovação de um juiz, por isso que você precisa de um advogado, porque o leilão judicial ele está atrelado a um processo, a um judiciário. E quando a gente cai no mercado extrajudicial, aí nós estamos falando de leilão da Caixa Econômica Federal. Os leilões da Caixa, ele está dentro da Lei 9.514 de 97, onde esse imóvel ele está como garantia num financiamento, e esse financiamento, se ele tem a inadimplência, o banco ele pode retomar, então ele consolida a propriedade a favor dele, para que ele possa colocar esse imóvel à venda e com isso ter a liquidação desse contrato de financiamento. Então você precisa entender qual que é a diferença do judicial e do extrajudicial, que são mundos totalmente diferentes. E o leilão da Caixa, nós temos uma flexibilidade maior porque nós não dependemos da questão do judiciário. Nós temos aí um leilão extrajudicial. É muito mais simples para você conseguir participar desse leilão, porque você não precisa de um advogado. E nos leilões da Caixa, você pode participar, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. O que vai diferenciar? Pessoa jurídica vai participar na questão de pagamento somente à vista, e a pessoa física pode fazer pagamento à vista, utilização de fundo de garantia e a questão de financiamento também. E as modalidades que nós temos dentro do leilão da Caixa, ela vai seguir a seguinte esteira, iniciando pelo leilão SFI, de primeira e segunda praça. Na sequência, nós temos a licitação aberta e finalizando com venda online e compra direta. Qual que é a diferença dessas modalidades? Iniciando no leilão SFI, que você vai ter primeira e segunda praça, essa é a porta de entrada dos leilões da Caixa. Essa modalidade ela ainda tem uma questão de vínculo com a Lei 9.514 de 97, aonde na primeira praça é ofertado o valor inicial de oferta do imóvel, é pelo valor da avaliação que foi feito naquele contrato de financiamento, e na segunda praça é pelo valor da dívida que falta quitar com o banco. Por isso que é comum você verificar ofertas de leilão SFI, onde a segunda praça ela está muito acima ou muito abaixo da primeira praça. Se não for arrematado, esse imóvel ele segue para licitação aberta, onde é o banco que vai definir qual é o valor que vai ser ofertado. Então você vai identificar ali no anúncio do imóvel que vai ter a avaliação e o valor do lance inicial. Então é o banco que determina. E na sequência nós temos a venda online e a compra direta, que o banco também que determina. Você só precisa entender que no leilão SFI e na licitação aberta, você precisa se cadastrar no site do leiloeiro, porque a arrematação, a participação do leilão é através do leiloeiro. Então você precisa dessa figura para ele intermediar a sua negociação. E quando a gente fala de venda online e compra direta, você não tem leiloeiro. A compra é feita diretamente no site da Caixa. Mas independente da modalidade, você não pode abrir mão de dois pontos muito importantes. Entender quais são as regras do edital, porque o edital é a regra daquela modalidade, como funciona, deveres e direitos de ambos os lados, né? Do banco que está vendendo e você que está comprando. E um outro ponto que você precisa se atentar é na condição comercial. No anúncio do imóvel, você vai verificar ali, você tem as condições que o banco está ofertando: valor, condição de pagamento, responsabilidade de débitos, dados do imóvel. Então, analise essas informações para facilitar a sua arrematação. E entendendo isso, você vai estar dentro do mundo dos leilões, onde você tem vantagens e você precisa analisar para minimizar riscos também. Então, entendendo todas essas regras que eu te passei, você vai conseguir localizar oportunidades que vai ter 40, 50, 70% de desconto comparado com o valor de mercado. E ali você já consegue analisar e conseguir minimizar riscos para que você tenha uma arrematação e uma conquista muito mais tranquila.